Olá, amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia, também sou um voluntário dessa instituição que presta apoio emocional gratuito desde 1962. O nosso tema de hoje é a importância do trabalho voluntário na saúde emocional. A prática do voluntariado possibilita a integração humana no campo das emoções, sensibilidade e criatividade, voltada à sustentabilidade e compromisso com a vida, chegando muitas vezes a ser um diferencial levado em conta pelas empresas na contratação dos seus colaboradores. Para conversar conosco, convidamos a Elaine Macedo, que é voluntária do CVV e especialista em gestão de projetos sociais em organizações do terceiro setor. Elaine, desde já agradeço a sua participação. Olá, obrigada. Então, Elaine, qual a importância do trabalho voluntário na saúde emocional das pessoas? O trabalho voluntário, ele acaba por contribuir com a saúde emocional das pessoas na medida em que a pessoa começa a interagir mais com o outro, ele começa a ampliar as suas relações interpessoais e a socialização e o estar interagindo com o outro traz para nós mais saúde, né? Nos ajuda a desenvolver habilidades no relacionamento. Então, ajuda a desenvolver outras habilidades. Exatamente. Então o trabalho voluntário ele acaba agregando a pessoa na sua desenvoltura, na relação interpessoal, no desenvolvimento de outras habilidades, da criatividade, do aprender a trabalhar em equipe, a própria socialização em si. E o que motiva uma pessoa a fazer um trabalho voluntário? Existem diversas motivações que levam uma pessoa a ser voluntária. Por exemplo, motivações religiosas, motivações educacionais, da escola, da universidade, de um professor, motivações, por exemplo, da família, do ambiente onde ela trabalha, da própria empresa onde ela trabalha, do grupo social no qual ela convive. E essas motivações, elas não são fixas. Elas podem sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da ação do voluntário em si numa determinada organização. Aquela motivação inicial pode se transformar em outras motivações. Por exemplo, retribuir algo que recebeu. Uma pessoa, de repente, se sentiu agraciada pela vida, sentiu que recebeu alguma coisa, e aí chega um momento que ela está bem, que ela conseguiu conquistar coisas na vida e fala, não, agora eu quero retribuir a sociedade. O fazer a diferença é uma outra motivação muito comum também. Ser voluntário na verdade, a prática do altruísmo? Também. Se a gente pensar nas diferentes motivações que levam uma pessoa a ser voluntário, pode ser que alguns comecem com o desejo de exercitar o altruísmo e pode ser que outros descubram o altruísmo diante ao desenvolvimento da ação em si. Então, nem todo mundo começa porque quer ser altruísta. Por vezes ela começa por algum interesse, por algum desejo, por alguma afinidade, que também é interessante, né? E com o tempo, ela acaba desenvolvendo mais a sua capacidade de altruísmo, de socialização, de solidariedade, de empatia, que é fundamental para uma sociedade mais justa e fraterna. Na prática, então, do trabalho voluntário, ela acaba desenvolvendo essa qualidade ou essa habilidade? De alguma forma sim, Carlos, porque na prática, na medida em que você começa a olhar para o outro, você começa a se preocupar com o outro e desenvolver a competência, a habilidade da empatia, você começa a descobrir valores e aí você sofre um processo positivo de reeducação, de revisão de valores. E aí o altruísmo faz parte dele, assim como a solidariedade. Né? A prática do voluntariado, ela tem sido muito valorizado pelas empresas, né? Por que isso aí? As empresas acabam por descobrir que uma pessoa, quando ela exerce um trabalho voluntário, ela aprende a fazer uso de recursos escassos, ela aprende a ser mais econômica, ela aprende a trabalhar em equipe, ela aprende a ser mais solidária, ela aprende a desenvolver um espírito de solidariedade e de empatia para com o outro e para com a organização.
Então ela começa a ter uma atitude no cotidiano mais conectada com missão, com visão, com valores, para onde eu estou indo, com a preocupação com o coletivo. Então você acaba desenvolvendo um ambiente mais saudável onde você convive. Então, assim, na hora de uma contratação, quem tiver um trabalho voluntário num currículo pode ser um diferencial? Sim, ele pode ser um diferencial, principalmente se estiver no valor da empresa. Se, por exemplo, existem empresas que já têm no seu know-how, no seu valor, nas suas prioridades, o voluntariado corporativo, a responsabilidade social em si. Então, ela sabe que essa pessoa traz um diferencial e um olhar mais sensível para os ambientes e a sociedade. Essa pessoa já veio meio preparada para trabalhar em equipe, em grupo. Acaba tendo uma sinergia maior com os valores daquela organização. Entendo. Para ser um voluntário, é necessário uma capacitação e um treinamento? Sim, é necessário capacitação e desenvolvimento. No passado, o voluntariado estava muito ligado ao assistencialismo, ao fazer alguma coisa, a preencher o tempo. Mais ou menos final da década de 90, início dos anos 2000, começa-se aquele conceito do voluntariado moderno, do qual, para fazer a diferença e para contribuir com a sociedade, eu preciso me capacitar. Eu preciso estar apto àquilo que eu estou me prestando a fazer para que, de fato, eu contribua e faça a diferença. Então, cada organização deve, sim, ter um processo de capacitação e desenvolvimento de voluntários. Algumas já têm esse processo, outras começam a idealizar, percebendo que é importante. E quais os cuidados que uma pessoa também deve ter para escolher um trabalho voluntário? Enquanto pessoa, um primeiro ponto fundamental é olhar para si. Qual é a minha missão pessoal? Qual é o meu propósito de vida? Do que eu ando à procura? O que faz sentido? Porque é importante que, ao escolher um trabalho voluntário, você escolha uma organização que dá brilho nos olhos, que faz sentido, que tem conexão com aquilo que você sente como propósito de vida, como missão pessoal. Esse é um dos primeiros cuidados. O outro, claro, que é a seriedade, não se comprometer com aquilo que não pode cumprir, porque a organização conta com aquela pessoa, com aquele voluntário, é um outro cuidado, a idoneidade, a seriedade da instituição, os compromissos, o quanto você pode honrar com ele e vice-versa, o quanto a organização também pode arcar com os seus anseios, as suas expectativas e perspectivas enquanto cidadão. E às vezes tem que haver também uma identificação, né? Porque de repente você escolheu fazer, olha, eu gostaria de fazer tal trabalho, mas você chega lá e vê que não era nada daquilo que você imaginava, de repente, que poderia ser. Exatamente isso. Por isso que a gente comenta, eu tinha falado anteriormente, da questão do propósito de vida e missão pessoal, que tem a ver com o que você acabou de dizer, Carlos. Há uma identificação? Faz sentido para mim? Deixa eu experimentar, deixa eu conhecer um pouco, deixa eu pesquisar um pouco na internet, deixa eu saber de outras pessoas que fazem esse trabalho, como é que é isso. É fundamental. Você, pessoalmente, foi o único trabalho voluntário que você se aproximou do CVV ou passou por algum outro? Não, eu faço trabalho voluntário desde criança. Então eu passei pelas diferentes motivações. Então a minha família faz trabalho voluntário, eu acompanhava a minha mãe em trabalhos voluntários que ela faz até hoje, minhas irmãs, meu pai, minha madrinha, meu padrinho, na igreja, na escola. Então o voluntariado está na minha cultura. Entendi. E você pode acontecer de criar o tempo que a pessoa dedica ao trabalho voluntário, de alguma maneira, pode atrapalhar o relacionamento familiar? Aí o grande desafio do voluntário é saber equilibrar as coisas. O quanto algo é uma prioridade e o quanto ele está em equilíbrio, para que não haja excesso, você se dedique muito a uma coisa e não olhe as outras. Se tiver equilíbrio, as coisas fluem. Então a pessoa tem que ter uma consciência para que também não cria um problema dentro de casa, senão... Sim, o trabalho voluntário ele deve agregar valor à vida do voluntário e não atrapalhar a sua vida. Então ele precisa ter um equilíbrio entre missão pessoal, propósito de vida e disponibilidade de tempo, né? A gente recebeu uma pergunta da Elisa Castro.
ela pergunta se, assim, ser proativo é uma qualidade da pessoa que realiza trabalhos voluntários? A proatividade pode ser uma habilidade que a pessoa que exerce o trabalho voluntário venha a desenvolver, mas não é um pré-requisito. De alguma forma, se nós olharmos de um lado em que aquele que vai se doar, se dedicar, ele não quer ficar lá esperando que as coisas mudem, ele quer fazer a parte dele, eu posso enxergar aí uma proatividade. Mas não é um pré-requisito básico. Né? Agora, com certeza, o fazer a diferença está implícito nessa questão. É implícito? É. Tranquilo, né? A gente agora vai fazer um pequeno intervalo, já já a gente vai estar de volta e você pode entrar em contato conosco durante o programa através do WhatsApp, que é o 11 94564 7884 e deixar a sua pergunta, tá ok? A gente vai ficar esperando, daqui a pouco a gente volta então. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TV São Caetano com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Aqui abordamos temas relacionados à nossa saúde emocional, com a presença de convidados que nos ajudarão nessa reflexão. E hoje a gente está conversando com a Elaine Macedo, que é voluntária do CVV, especialista em gestão de projetos sociais e organizações do terceiro setor. Neste bloco, nós vamos abordar mais especificamente o voluntariado no CVV. E eu perguntaria, então, para a Elaine, né, o que uma pessoa deve fazer se ela quiser ser voluntária do CVV? O CVV, ele oferece um curso de capacitação, que a gente chama de Programa de Seleção de Voluntários, do qual, para você participar, você precisa ter no mínimo 18 anos de idade. E aí você participa desse curso que tem uma carga horária teórica de 10 horas e de treinamentos práticos de aproximadamente 30 horas com encontros semanais. Então ele precisa passar por esse programa de seleção e sendo selecionado, ele fará parte do quadro de voluntários. E assim, ele pode se inscrever, o CVV tem 72 postos, como é que ele faz para escolher É sempre interessante na hora que você vai escolher um trabalho voluntário, você buscar aquele que está mais próximo ou do seu trabalho ou da sua casa, que você tenha fácil acesso àquela localidade. Então, no site www.cvv.org.br, você pode identificar o endereço dos postos e ver qual é o mais próximo. E ali também consta a divulgação dos cursos em andamento, dos cursos que irão acontecer, bem como os meios de contato com o posto que ele venha a escolher. Tem as datas de todos os cursos no site, então, que estão acontecendo Brasil afora. Sim, é possível localizar lá cursos sendo divulgados. E qual é o critério que o CVV usa para capacitar e selecionar os seus voluntários? O curso que o CVV oferece é fantástico no sentido de desenvolver na pessoa que procura ser voluntário a escuta ativa, o saber ouvir, processos como o se colocar no lugar do outro, a empatia,
olhar um pouco quem é essa sociedade em que a gente vive, como é que ela se comporta, quais são as características dela, quem são as pessoas que procuram o CVV. Então, nesse processo, como critério, o CVV vai buscar um perfil, ele busca um perfil sim. E, em suma, pessoas que acreditem na capacidade que o outro tem, na potencialidade que essa pessoa tem, na confiança que o outro é capaz de encontrar suas respostas e que não queira necessariamente querer dar conselhos e soluções para a vida alheia. É muito comum as pessoas, vou lá no CVV ser voluntário porque eu quero dar um monte de conselhos. Aí a pessoa não é no trabalho do CVV que ela vai se encontrar, porque o CVV não dá conselhos. Por exemplo, é uma das características e um dos critérios que a gente usa. Ou seja, é você aprender a ajudar sem interferir. Uhum. E o que assim, o CVV oferece para esse voluntário, né? Assim, de crescimento? O que ele oferece para o voluntário? Internamente, nós falamos que o CVV é uma grande escola de desenvolvimento humano, porque o CVV é muito preocupado com o bem-estar do voluntário e a sua saúde emocional. Então, ele oferece, ao longo da sua estada e permanência no CVV, diversos cursos de aperfeiçoamentos, encontros presenciais, encontros virtuais, encontros mensais, a oportunidade de ter pessoas com mais experiência para você interagir, trocar. Então, o crescimento pessoal e desenvolvimento humano que a pessoa tem como oportunidade é muito interessante. E qual é o perfil de um voluntário ideal? O que é que assim, que se esperaria de um voluntário? Olha, tem uma coisa que a gente sempre fala assim, que nada que a gente passa no curso, ou que eu estou falando aqui, eu estou conversando com vocês, é para ser levado ao pé da letra. Porque é um processo de desenvolvimento em que nós estamos em processo de se tornar um ser humano melhor. Agora, um perfil, por exemplo, a pessoa que saiba escutar o outro, que consiga se colocar no lugar do outro com empatia, que saiba viver de uma maneira mais respeitosa. Uma característica fundamental, trabalhar em grupo, porque todo o trabalho do CVV ele é feito em grupo, então é preciso ter essa habilidade também. Então existem diversas características que a gente busca numa pessoa. E assim, mas quem estiver assistindo, de repente não vê assim, poxa, mas eu gostaria de ser voluntário, eu não tenho essas características, o curso não oferece caminhos para que você se modifique, que você consiga fazer esse trabalho? Existe um processo de transformação, é interessante você ir lá participar, a gente sempre brinca assim, é preciso que haja uma aceitação e uma integração mútua, ou seja, a pessoa se identificar com o trabalho do CVV e o CVV identificar o perfil da pessoa como, ok, esse perfil tem a ver com aquilo que a gente está buscando, com aquilo que a gente almeja trabalhar, tá? Então há uma sinergia aí. E assim, qualquer pessoa, então, pode ser voluntária, em princípio, pode ser voluntária do CVV? Não. Não? Não, acho que eu não me fiz clara, então. É assim, existe um perfil para tudo na vida. Todo mundo pode ser engenheiro civil? Todo mundo pode ser artista? Todos nós temos talentos, potencialidades e capacidades. E aí, de repente, você pode ter perfil para ser voluntário do CVV ou você pode não ter perfil. Por exemplo, se você adora dar conselhos, colocar o palpite e o dedo na vida do outro, você vai ter dificuldade de ser voluntário do CVV. Mas assim, aquele lado, o equilíbrio emocional, porque eu imagino que, evidente, a gente sabe que no trabalho do CVV a gente acaba recebendo uma carga emocional muito grande, né? E a pessoa, se ela não tiver um equilíbrio emocional, ela não vai poder ser voluntária. É um outro exemplo que você está dando de que alguém não poderia se adaptar. E aí, assim, nós todos passamos por crises existenciais, crises emocionais na nossa vida. Uma coisa é você estar passando por uma situação difícil e você conseguir lidar com ela, conseguir administrá-la. Outra coisa é você não conseguir. Então, justamente pela sobrecarga, pelas situações em que você vai trabalhar no cotidiano, é preciso que você tenha um equilíbrio, uma saúde emocional aí. E é onde entra a parte de capacitação, de cursos, de encontros do CVV. Às vezes as pessoas perguntam se o voluntário do CVV não leva para casa, não carrega aqueles problemas que ele ouviu da pessoa que liga, que entra em contato. Como é que funciona isso? Não dá para a gente afirmar que ninguém leva, porque qualquer especialista, qualquer profissional, há situações em que você pode
querendo ou não e sem perceber, se envolver emocionalmente. Agora, nós fazemos treinamentos e capacitação justamente para que isso não aconteça. E se acontecer, que eu tenha o grupo para que eu possa conversar, partilhar e me capacitar para eu identificar o que sou eu, o que é o outro e onde é que eu me misturei nessa situação toda. Porque se tudo que você escuta você levar para casa, você não se sustenta, né? Aí você, em termos de saúde emocional, que aqui a gente está conversando, não será saudável. Acaba desestruturando a pessoa, né? Então, é fundamental esse equilíbrio. Claro que o voluntário, ele pode e deve se emocionar com o outro, se emocionar com a história que ele escuta. Nessa interação humana, há uma troca. Uma descoberta que nós tivemos como instituição logo nos primeiros anos é que o voluntário, ele cresce com a pessoa que está sofrendo. Só o que diferencia o voluntário da pessoa que procura o CVV é que um está muito necessitado de desabafar e o outro está disponível a ouvir esse desabafo e acolher. Mas são seres humanos em processo de desenvolvimento. Tá? Então, é fundamental saber separar as estações. Acho que é isso que você está falando. E aquele lado, assim, eu não sei, as pessoas, claro, que nos procuram, né, às vezes ficam, também quem quer ser voluntário, às vezes fica curioso em saber que tipo de abordagem que nos fazem, né, quando nos ligam. Por que as pessoas ligam para o CVV? As pessoas ligam para o CVV pelas mais diferentes situações e motivos. Ela pode ligar desde... Porque o exemplo que a gente usa, a dona de casa que não ficou feliz com o jantar que preparou e ninguém reconheceu, ou o empresário que precisa demitir pessoas e está sofrendo com aquilo, ou o funcionário que vai ser demitido e está sofrendo com aquilo. Então, existem N razões, que a gente chama dos fatores primários e secundários, no qual as fragilidades da vida, elas não acontecem da noite para o dia. Elas são um processo, do qual, se você não tem a oportunidade de dialogar sobre isso e de desabafar, o copo vai enchendo, né? A gente usa muito o exemplo do copo dentro do CVV. E se você não desabafa, uma hora transborda. E aí ou você explode ou você implode. E isso não é saudável, isso não é interessante. E o trabalho do CVV é um trabalho de prevenção para ir esvaziando o copo antes que ele transborde. Exatamente, que a pessoa possa olhar para si e de alguma forma trabalhando para que ela possa ter uma condição interior mais saudável, para que ela possa ter contato com os sentimentos, com as emoções e ir trabalhando nesse aspecto. O CVV, ele atende de várias formas, né? Então ele atende, o principal, e nasceu atendimento por telefone. Mas hoje existem outras formas de atendimento. Como é que funcionam essas outras formas? O CVV, ele atende por telefone, por e-mail, por chat, por VoIP, pessoalmente, por carta. Acredite, dependendo da localidade do país, as pessoas ainda se comunicam por carta. Então, existem diversas formas de você ter acesso e encontrar ajuda no trabalho do CVV. Tá? E tem um trabalho que é feito, né, que é o atendimento por e-mail, que recebe muita procura também, não? E o atendimento por e-mail é fácil de fazer? Todo mundo também se capacita nesses cursos? Existe um atendimento específico também por e-mail, que seria, na verdade, o atendimento da carta, que hoje é o e-mail, né? E as pessoas buscam diversas formas de se comunicar. O que elas estão querendo? Se comunicar, falar, desabafar. Existem pessoas que vão se sentir mais à vontade de falar, existem pessoas que vão se sentir mais à vontade de teclar, existem outros que vão se sentir mais à vontade de escrever. E aí o CVV busca ampliar as diversas ferramentas de acesso a esse serviço, para que a pessoa que esteja sofrendo possa encontrar naquele caminho de comunicação que ela tem maior afinidade, uma oportunidade de desabafar. Existe alguma época do ano em que há mais procura pelo trabalho? Existe uma procura, uma média constante. Agora, é claro que, dependendo do que está acontecendo no país, na sociedade, isso amplia. Você pode ter uma procura maior. Quando acontece uma catástrofe, um desastre, isso afeta nas ligações, porque tudo aquilo que afeta o emocional da sociedade, o emocional do indivíduo, da pessoa, tocou nela. Se ela não tem com quem desabafar, o CVV, www.cvv.org.br, 141, é uma oportunidade de conversar e interagir. E voltando para o voluntário, pode ser que em algum momento ele esteja passando
por um problema pessoal e ele tem os plantões, né, semanais para fazer. Como é que ele deve fazer para lidar? Porque às vezes pode assustar uma pessoa, dizer assim, poxa, eu não vou poder tirar férias, se eu tiver com problema, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho aquele compromisso com o trabalho, né? O trabalho do CVV, ele precisa ser prestado com total integridade e doação. Então, se eu não estou bem, não é o momento de eu estar ali. Então, eu vou pedir um substituto, vou pedir um colega. Você pode trocar com um colega, então. Isso, você vai buscar uma substituição, etc e tal. Não é o momento de você estar ali atendendo. Porque é um compromisso Como semanal. qualquer outro trabalho que você presta, qualquer outro serviço. Se você não estiver se sentindo bem, não é o ideal que você esteja lá para atender as pessoas. Principalmente quando você está lidando com o ser humano. Você precisa estar integrado e totalmente ali presente. Você não pode estar distante. De uma certa maneira eu estou perguntando, porque assim, tem um horário, porque alguns trabalhos voluntários, se você não for naquele dia, tem um grupo grande que pode, enfim, resolver. Se você não for, não vai fazer grande diferença. Mas dentro do trabalho do CVV, você tem um plantão, tem um dia, tem um horário para ir e tem que cumprir. É isso, é assim que funciona. Né? Sim, você tem um compromisso e esse compromisso requer comprometimento. Quando você não pode, você consegue alguém para ir no seu lugar. Por que isso? Porque o trabalho voluntário, e isso já não é mais só do CVV, mas muitas instituições, principalmente as que já estão mais estruturadas e organizadas no campo do voluntariado, você tem um comprometimento e se você não pode cumprir, você precisa encontrar outra pessoa para substituir. Por quê? Porque a organização e aquelas pessoas que se utilizam do serviço contam com você. Estão esperando você. Né? Estão te esperando, exatamente. Bom, está chegando ao fim. Eu queria saber se você tiver algum recado final para mandar para quem estiver ouvindo, fique à vontade. Primeiramente, agradecer a você, Carlos, ao CVV, à TV de São Caetano, pela oportunidade de a gente estar aqui interagindo e conversando. E dizer a você que nos assiste que ser voluntário é uma oportunidade de fazer a diferença e contribuir com uma sociedade melhor, com uma sociedade mais fraterna e solidária. Então, se você quer fazer a diferença, eis aí uma grande oportunidade, que é ser voluntário. Tá bom, obrigado. Então, nosso programa chegou ao fim, mas você é nosso convidado para estar conosco nos próximos. Estaremos sempre abordando um tema relevante para o nosso autoconhecimento. E caso você queira conhecer melhor o CVV, ou se quiser conversar conosco, para procurar ajuda ou para ser voluntário, é só acessar a nossa página na internet, que é o cvv.org.br. Lá você poderá encontrar atendimento por chat, Skype e e-mail, além dos nossos 72 endereços espalhados pelo Brasil, que oferecem atendimento pessoal e gratuito. E você também poderá entrar em contato pelo telefone 141 para apoio emocional. Lembrando que o serviço é gratuito, mas a ligação tem o custo de uma chamada local. Convidamos você também a curtir a nossa página no Facebook, que é o CVV141, e o nosso blog. Então um abraço a todos e até o nosso próximo encontro aqui no programa Vivendo Plenamente pela TVSC.